Olá, meus queridos alunos da turma 802. Hoje nós estaremos falando do Simple Past, o passado em inglês ou pretérito, como vocês preferirem. Vejamos a definição do Simple Past. O Simple Past, ele descreve uma ação ocorrida e encerrada no passado. É importante vocês entenderem que o Simple Past é uma ação que aconteceu e terminou. Porque existe o Present Perfect Tense, que é uma ação que começou e que continua. Nós só estamos falando a respeito do Simple Past. Então, como vimos, ele descreve uma ação ocorrida e encerrada no tempo passado. Vejamos o exemplo do Simple Past na forma afirmativa. My brother traveled to London yesterday. Meu irmão viajou para Londres ontem. Traveled é o verbo principal, é o verbo viajar. Na sua forma infinitiva, travel. No passado, colocamos ed. Colocamos ed porque este é um verbo regular. A regra diz que todo verbo regular mantém a sua forma básica e acrescentamos ao verbo ed ou ied. Veja, os verbos regulares recebem o acréscimo de ed ao infinitivo para formar o simple past. Vejam aqui, ó. To love, verbo amar. To love, infinitivo. To, partícula que antecede um verbo no infinitivo. Loved, simple past. Como este verbo já terminou com e, eu acrescentei o verbo somente o de. To love, loved, infinitivo, simple past, passado. Para acrescentar o sufixo ed, ou seja, para colocar o verbo no passado, devemos observar as seguintes regras, porque há verbos que você só coloca o de. Quando o verbo terminar com e, não precisa colocar outro e, você só coloca o de. Há outros verbos que você vai precisar tirar uma determinada letra para poder acrescentar o ed. Vamos ver por etapa? Veja. Verbos terminados com e, com a letrinha E, acrescentamos só o D. Olha o exemplo aqui, ó, verbo usar. To use, used, já terminou com E, coloquei só o D. To love, já terminou com E, só coloquei o D. To use, used. To love, loved. Relembrando que o verbo to use e o verbo to love estão na forma infinitiva. Vogal mais Y acrescenta-se ED. Então, ó, verbo terminado com Y, antecedido de vogal. Olha aí, ó. To destroy. Destroyed. Nós colocamos ED. To play. Verbo jogar, brincar, tocar, atuar, interpretar. Esse verbo tem inúmeras traduções, como outros verbos em inglês. To play, Y, antecedido de vogal. Eu retiro, ou melhor, eu acrescento o ed, eu não retiro o y não, ele permanece e nós colocamos o ed. To destroy, to destroyed, to play, to played. Isso aconteceu porque tanto o verbo to use, to love, to destroy, to play são verbos regulares, ou seja, verbos que não mudam o radical. Consoante mais y, importante, hein? Consoante mais y, eliminamos o y e acrescentamos ied. Então, se o verbo terminar com y e antes dele tiver uma consoante, você vai eliminar este y e vai colocar no lugar dele o i e só depois acrescentar ed. To dry, dried. To play, played. Viram aí? Diferente do verbo play, que terminou com y, tá? Aqui, ó, to play. Terminou com y, mas tem a vogal aqui, ó. O y permanece, eu coloco ed. O to dry, que é o verbo secar, eu tiro o y, porque tem uma consoante antes, e coloco o i e o ed. O to play, ó, vogal antes do y, eu só acrescento ed. Vejamos outros exemplos. Vejamos aí, ó. Base form, ed. Verbos, a qual nós iremos acrescentar só o ed. Walk, walked, play, played. Vocês podem olhar no final do livro, tem uma lista de verbos, que vocês irão ver ali a terminação. Verb,
finalizados com E, acrescentamos somente o D. Like, ó, olha o E aqui, destaque, letrinha azul, like, ó, só coloco o D. Move, moved, ó, só o D. Walk, ele não tem E, então eu precisei colocar o ED, ó, precisei colocar o E e só depois o D. O play é a mesma coisa. Y, vogal, coloquei o ED. Agora o like já tem com E, então nós não vamos colocar ED, só colocar o D. Move, moved. Agora vejamos os verbos terminados em Y, mas são antecedidos de consoante, ó, como carry, que é o verbo carregar, study, que é o verbo estudar, terminou em Y, mas olha aqui, ó, olha a consoante R, a consoante D. Nesse verbo, vamos eliminar o Y e aí colocaremos o I e só depois ED. Carry, carry. Study, study. Agora, alguns verbos, eles têm algumas particularidades. Você vai precisar dobrar a última consoante. Por que isso acontece? Porque você tem verbos, tá? Monossílabos e que eles têm consoante, vogal, consoante. Aqui, ó, é uma vogal entre consoante. Verbos curtinho, pequenininho, monossílabos, tá vendo? Plan, planning, ó, dobrei o N, ó, dobrei o N e só depois coloquei a D. Stop, ó, consoante, vogal, consoante, dobrei a consoante P e só depois coloquei ED. Quero lembrar a vocês que esses verbos que nós estamos vendo são todos verbos regulares. Nós ainda não estamos vendo os verbos irregulares, que são verbos que o radical muda. São verbos que nós não colocamos ED. Eles têm uma formação diferente dos verbos regulares. Vejamos agora a forma interrogativa e negativa. Em inglês, quando você quer colocar, uma frase para forma interrogativa e negativa e o verbo não é auxiliar, é importante que vocês memorizem isso. Quando é um verbo comum, você vai precisar da ajuda de um auxiliar. Então, vai entrar o didn't, aqui, ó, vai entrar o didn't, ou did not e o did, tá? O did é usado na forma interrogativa e o didn't na negativa. Vamos entender isso aqui na frase. Lucy danced very well. Tem uma frase na forma afirmativa, o verbo dançar na negativa, aqui, ó, danced. Agora eu vou colocar essa mesma frase na interrogativa. Did Lucy dance very well? Repare que o dance voltou para a forma básica e eu coloquei o did na frente. Esse did aqui é usado na interrogativa e para todas as pessoas. Lucy didn't ou did not. Didn't contract form, did not forma full, forma completa, very well. Então, quando eu pergunto no passado em inglês, Lucy dança muito bem, eu preciso do did e o verbo volta na forma básica. E na negativa, eu preciso do didn't ou did not, tá? E o verbo, esse dance, deveria estar aqui, ó. Lucy didn't dance, aqui, ó. Dance very well. Não esqueça, ó. I worked, did I work? Afirmo, pergunto. He, she, it worked? Did he, she, it work? Ó, verbo no infinitivo. We, you, they worked, afirmativo, interrogativo. Did we, you, they work? Ó, verbo voltou para sua forma infinitiva. Simple past be. Agora nós vamos falar do verbo to be. O verbo to be é um verbo bem conhecido, é o verbo ser ou estar, que no presente é am, are, is, e no passado é was e o were. E um ED, um R aqui, ó. Were, tá? Was e were. W-E-R-E, student, tá? Memorizem aí, anotem no seu caderno. Were, was, correto. Were, W-E-R-E, were, ok? Os verbos irregulares não são formados com o acréscimo do ED, tá? E geralmente eles têm as suas formas distintas. Só que nós só vamos falar do verbo to be. Veja o exemplo aqui no singular. She was he, was she here, she was not ou wasn't he.
O verbo to be não precisa do did para formar a interrogativa. Basta você colocá-lo antes do sujeito, que pode ser o pronome ou um substantivo. She was he, was she he, ou she was not ou wasn't he. O verbo to be é auxiliar, portanto, nas formas interrogativa e negativa, não precisa do did e nem do didn't. Basta você inverter o verbo. Então, se for singular, was. Se for plural, were. Were, was, W-A-S. Plural, W-E-R-E, were, ok? Quanto às atividades, exercícios no livro, páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vocês podem usar o dicionário, ok? Para poder executar as atividades. Translation page 10, tradução da página 10. E eu deixei bem claro aqui que você pode fazer uso do dicionário. Se quiser, use o livro. Lá no final do livro tem uma lista de verbos e tem também um vocabulário para que vocês possam estar fazendo as atividades. No bloco de atividade, eu coloquei as atividades com exemplo, né, com um exercício, uma atividade, uma letra já executada, para que vocês não tenham dificuldade para fazer. Eu espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima.